Boa noite a todos. Saudamos a amada igreja em Vila Galvão. Sejam todos bem-vindos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. Nós iremos começar mais um culto de louvor e edificação ao nome de Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão e juntos nós iremos cultuar ao Senhor, louvar e exaltar o nome dEle, entoar cânticos a Ele, porque Ele é digno de ser exaltado, de ser louvado e de ser engrandecido. Nós iremos iniciar cantando ao Senhor, enquanto mais alguns irmãos entram, enquanto você pode compartilhar aí com seus contatos e convidar para participarem deste momento, para nos prestigiar. Então nós iremos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, hino de número 398, que diz que nós somos felizes com Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. E não existe paz mais doce no qual nós podemos gozar do que estar na presença de Cristo Jesus. Porque mesmo que tudo ao nosso redor diga que não, que mesmo que tudo ao nosso redor esteja difícil de encarar, de acreditar, de suportar, com Cristo nós podemos experimentar da verdadeira paz que só Ele pode dar aos nossos corações. Enquanto alguns irmãos entram, já estejam em espírito de oração, adoração ao nosso Senhor, e nós iremos cantar este hino tão belo, que fala da paz que nós encontramos somente em Cristo Jesus. Sofrer
está em Cristo Jesus, aquele que nos sustenta e nos guarda. Mais uma vez, nós damos boas-vindas àqueles que irão nos acompanhar nesta noite. Eu gostaria de deixar para os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. Filipenses 4, versículos de 4 a 9. A palavra do Senhor diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Gostaria que nós nos apegássemos ao versículo 7 que diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E a paz que excede todo o entendimento, essa paz no qual nós cantamos através desse hino, essa paz, essa alegria, que para o mundo é loucura, que para muitos é impossível de compreender, nos momentos de tribulação que temos vivido, encontrar paz, encontrar refrigério de alma, né? Nós temos a esperança que o nosso amanhã, o nosso futuro está guardado e protegido nas mãos do Senhor, e muitas dessas pessoas não têm essa certeza, não podem experimentar dessa paz. Então que nessa noite você possa refletir na mensagem, não que eu estou falando, porque essa mensagem não vem de mim, ela vem da palavra do Senhor Jesus, é o próprio Cristo falando ao seu coração nessa noite. Que você guarde esta mensagem, que você guarde esse versículo, que você medite, que você pense, reflita sobre cada palavra que nós lemos aqui. A palavra do Senhor, ela tem profundidade, ela tem sentido em tudo aquilo que ela tem para nos alertar, para falar aos nossos corações. E que nessa noite você reflita sobre essa paz que excede todo entendimento, que muitas pessoas não conseguem guardar o coração e a mente, mas nós que temos a nossa fé, a nossa confiança depositada em Cristo Jesus, nós somos capazes de continuar, porque a nossa fé está firmada naquele que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou do que aquilo que nós pedimos, imaginamos e sonhamos. Então que essa palavra fale profundamente ao seu coração nesta noite. Nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez e eu convido você, de onde você estiver, se você estiver em casa, você pode se colocar em pé, você pode adorar ao Senhor, fechar os seus olhos, estar em espírito de oração, de adoração ao Senhor. Se você estiver no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, porventura não possa se colocar em pé ou fechar os olhos, esteja em espírito de adoração. Nós estamos aqui para adorar ao único que é digno, o Senhor Jesus Cristo, que está vivo, ressuscitou, que pagou o preço em nosso lugar. E nós iremos louvar mais uma vez ao Senhor com essa canção que diz que a nossa alma segura está em Cristo Jesus. Vamos juntos adorar ao Senhor mais uma vez como igreja reunida. Abre-me
Miguel vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite, para que juntos possamos meditar naquilo que o Senhor quer falar através do seu servo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti neste momento, agradecemos porque nós podemos descansar, meu Deus, nós podemos confiar, nós podemos entregar a nossa vida, o nosso ser a Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que nós temos a esperança, a alegria em Ti, Deus. E essa paz, ó Deus, que nós só encontramos na Tua poderosa presença. Pai, que o Senhor vá de encontro, Deus, a cada coração que está aqui presente e que nos assiste, Senhor, através desses canais de comunicação. Ó Deus, nós estamos unidos, Senhor, em espírito e em verdade para render a Ti, Senhor, o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. Se porventura, Pai, alguém que nos assiste, Senhor, e ainda não experimentou, ó Deus, de ser coberto pelo Teu cuidado, pela Tua poderosa mão. Se há alguém que nos assiste, ó Deus, que está preocupado, desesperado, aflito, ó Deus, que neste momento Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar, ó Deus, com essa vida. Que essa vida possa se render aos Teus pés, Senhor, e ter um real encontro contigo. Abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos que estão conosco. A Tua igreja, Senhor, a Tua obra não pode parar, ó Deus. Nós não estamos fazendo aqui cultos fechados, ó Deus. Nós estamos, ó Deus, de alguma maneira tentando proclamar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, para que possa se expandir por países, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, nosso estado. E este é o canal, ó Deus, que nós temos usado. E nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, porque tudo, Senhor, que está sendo feito aqui é para que o Teu nome seja engrandecido. Que a Tua poderosa palavra possa penetrar em nossos corações nesta noite. Assim nós clamamos a Ti, pedimos, meu Deus, e agradecemos porque o Senhor é santo, o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Fique conosco, querido, nós iremos ouvir da palavra do Senhor neste momento e logo após a pregação nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez. Amados, boa noite, graça e paz. Amém? Você é feliz? A igreja acabou de cantar o hino de 398, Sou Feliz. Este hino, ele foi escrito em pleno Oceano Atlântico. Nos meados do século XIX, houve um grande incêndio e uma família deste autor, ele tentou reconquistar tudo que foi destruído através de um incêndio. Então ele manda sua esposa com seus 4 filhos para a Europa. Só que em meio ao Oceano Atlântico, 2 navios eles se debatem um com o outro. E a esposa e os 4 filhos morrem no naufrágio. Apenas a esposa, ela sobrevive. E muito tempo depois, este autor, no momento, naquele local onde aconteceu essa tragédia, né, entre 2 navios, eles se debatem um com o outro e todos morrem. Apenas alguns sobrevivem. E só a esposa sobreviveu. E a pessoa que buscou este autor disse, olha, foi aqui neste momento, foi neste local em que houve esse naufrágio. E naquele momento, este autor, ele vai para a sua cabine e escreve este hino, Sou Feliz, em pleno Oceano Atlântico. Meus amados, nós podemos ser, sim, felizes em tempos de tempestades, mas também em tempos bons. Sensibilidade na divulgação
do Evangelho. Nesta noite, eu quero começar a devolver o recado do Senhor com uma pergunta. Para o homem alcançar a salvação, o que ele precisa fazer para que o homem ele alcance a salvação em Cristo? O que ele tem que fazer? Ser rico? Ser bom? Ter diplomas? Ser um bom pai? Ser uma boa mãe? Ter um excelente casamento? Conquistar tudo que o mundo possa oferecer? Eu quero dizer algo para você que nos assiste via Face, Instagram. No inferno está cheio de pessoas boas, pessoas que estudaram, pessoas que conquistaram tudo neste mundo, pessoas que foram bom pai, boa mãe, bons filhos, mas o homem, ele só pode conquistar a salvação perante 3 princípios. Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado porque nós somos felizes, porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor ali na cruz do Calvário. Nesta noite, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz, entender o teu recado, Pai. Fale aos nossos corações, que possamos, ó Pai, entender, compreender o teu recado para cada um de nós. Esteja com a Igreja Batista em Vila Galvão. Que o Senhor, ó Pai, nos dê mais fé. Senhor, que nós possamos simplesmente depender do Senhor. E nessa noite, ó Pai, também eu quero te pedir para aquele, ó Pai, que neste momento está nos ouvindo através da via internet, que o Senhor fale também este coração, que ele entenda, que ele compreenda, que só tem uma forma de alcançar a salvação, é somente pela cruz do Calvário. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O homem, ele precisa de 3 princípios para alcançar a salvação. Paulo, quando ele escreve a carta aos crentes em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E no versículo 9 de Efésios capítulo 2 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo Paulo, também, quando ele escreve uma carta aos crentes em Roma, ele diz que só tem 3 formas de um homem conseguir a salvação. Ele precisa ouvir, ele precisa sentir e depois ele precisa confessar. Ele precisa sentir a palavra de Deus descer para o seu coração. Descer da sua mente para o seu coração. Não tem outro jeito. Sabia que qual é o pior inimigo do homem? Ele se encontra no seu lado esquerdo, que é o seu coração. O coração precisa ser alcançado pela cruz. Confessar o seu pecado quando ele se rende. Isto só acontece quando a pessoa ela ouve, ela sente, ela precisa confessar, se render. Na palavra do Senhor tem uma frase que tem falado e fala muito ao meu coração. E ele foi curado. Pergunto eu, como que ele foi
curado. É porque alguém teve a sensibilidade de falar do amor de Jesus. E em 2 de Reis, capítulo 5, verso de 1 a 4, diz assim. 2 de Reis, capítulo 5, verso de 1 a 4, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Desde os mais remotos tempos, o nome de alguém retrata a importância, o valor e a influência da pessoa. No Antigo Testamento, o nome da pessoa é aquilo o que elas são. A história aqui nos conta uma jovem. Ela foi levada presa pelo exército de Naamã para lavar, passar, cozinhar e tirar todas as sujeiras e sem nenhum benefício próprio. Vocês entenderam? Igreja, sem nenhum direito. Ela foi aprisionada para ser escrava em um outro país chamado Síria. Essa jovem, ela não teve o nome citado. Acredita que a sua família foi supostamente mortos pelo ataque. Segundo o texto, ela foi trabalhar na casa de um homem doente. Quem escolhe servir a Deus não espera a circunstância certa para anunciar a palavra do Senhor. Quem tem um compromisso com o Senhor, aquele que tem um compromisso com o Senhor, ele precisa ter uma sensibilidade para divulgar a mensagem do Senhor. Essa mensagem ela tem que ser com prudência, com sensibilidade, com amor e também com toda responsabilidade. Sem identidade e sem direitos a nada, capturada para trabalhar na casa desse homem de muitas honras e méritos. Mas a palavra de Deus registra o nome. Interessante que a palavra não cita o nome desta jovem, mas a palavra do Senhor deixa bem claro o nome deste homem de guerra. E já deixa bem claro aqui no capítulo 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Este homem, ele foi um grande líder, brilhante guerreiro no campo de batalhas, mas com uma severa limitação. Os seus sucessos, as medalhas e os aplausos não apagavam a vergonha e o isolamento da sua doença. No seu coração existia uma profundidade de desespero,
pois ele se sujeitou em aceitar a sugestão de uma escrava para visitar um profeta em um outro país. Todas as vezes que este homem chegava na sua casa, quando ele tirava a sua armadura, muitas vezes ele ouvia a conversa entre a sua esposa e esta escrava. Pense, meus queridos, esta jovem, segundo alguns comentaristas, esta jovem não tinha mais que 16, 17 anos. Ela teve uma sensibilidade para conquistar aquela família. Ela poderia ignorar tudo. Ela tinha todos os direitos para ter uma raiva para com Naamã e para com toda a família deste homem de guerra. Mas ela entendeu, ela compreendeu que ela precisava continuar sendo justa diante do seu Senhor. Ela compreendeu muito bem que o seu Senhor era Deus. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa. O importante é que nós devemos continuar a pregar a palavra do Senhor com sensibilidade, com amor, com prudência e sim com total responsabilidade. Pregar o Evangelho não é de qualquer jeito. Pregar o Evangelho não é de qualquer forma. Pregar o Evangelho tem que ser com responsabilidade. Tem que haver uma sensibilidade. Tem que primeiro buscar ao Senhor, depender do Senhor e ter a autoridade simplesmente do Senhor. Sem identidade, ela oferece um perfeito gesto de amor a Deus. Ela obteve sensibilidade sobre Naamã. Ela não se lembrou de nenhum especialista na área da medicina. Ela teve a ousadia de dizer à sua senhora que conhecia um profeta em Samaria e que se o marido dela fosse lá, se o marido dela fosse até naquele país, naquela cidade, o homem de Deus iria buscar no Senhor dos exércitos a cura. E Naamã seria curado. E nesta noite, meus queridos, eu quero perguntar: que fé é esta? Olha como que essa jovem pode nos ensinar, pode não. Ela tem toda a autoridade para nos ensinar que nós temos que buscar mais fé, depender do Senhor. Olha, que fé é esta? Será que nós, no século 21, temos esta fé? Segundo o autor de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 2, aqui está o segredo que se encontrava no coração daquela jovem que não tinha mais, que tinha no máximo 16, 17 anos. Olha o que o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, olha o segredo. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Meus queridos, eu só posso falar de Jesus. Eu só tenho carta branca. Eu só tenho esta excelente responsabilidade de falar do Senhor, se o meu testemunho ele é bom, ele é perfeito, ele está autorizado pelas coisas do alto. Aquela jovem,
Ela precisou conquistar aquela família. Esta jovem, ela teve a sensatez, ela teve a sensibilidade de conquistar a confiança daquela família. Para termos uma ideia, Mateus, Marcos, Lucas e João, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus é subido às alturas, quando os anjos conversam com os discípulos, quando Jesus é subido aos céus, depois de 18 anos é que os evangelhos foram escritos. Os apóstolos tiveram que ter experiência com o Senhor. Eles obtiveram bom testemunho, eles procuraram estar na dependência do Senhor. Só depois de 15, 18 anos, depois que Jesus é levado aos céus, aí sim, os discípulos, os apóstolos, escreveram os livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim também, esta jovem, ela teve uma experiência ímpar com o Senhor. Ela entendeu que mesmo no país distante, o evangelho tem que ser alcançado, o evangelho tem que ser levado para as portas, para as famílias. E com o decorrer do tempo, ela conquistou aquela família. Ela estava divulgando o evangelho. E nas conversas, muitas vezes, aquele homem, ele escutou, ele entendeu, ele compreendeu que só um Deus tinha poder para curar. Segue o texto. A jovem não se revoltou. Ela não se revoltou contra Deus. E por não ter revoltado contra o Senhor, ela não questionou, ela não reclamou, mas ela dependeu totalmente do Senhor. E esse testemunho, este amor para com o Senhor, essa sensibilidade na pregação do Evangelho, olha o que aconteceu na vida desta família. No versículo 4 diz, então foi. Essa palavra foi, do verbo ser, está na terceira pessoa do singular, ele foi. Ele foi na presença do rei Ben-Hadad. Ele foi ter uma conversa séria com seu rei. Ele era comandante do exército da Síria. Tudo parou na vida daquele homem. Tudo parou na vida da família de Naamã. Ele deixou todos os seus afazeres. Ele pediu para a sua secretária, para os seus secretários, para os seus governantes, para os seus militares. Olha, parou. Eu preciso resolver uma questão na minha vida. Eu estou doente. Ele marca uma hora com o seu rei. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei da Síria, Ben-Hadad, assim e assim, olha rei, assim e assim. Ela disse, alguém pode me curar? Os profetas da Síria não têm esse poder. Olha, eu conquistei muitas coisas. Eu tenho honras, eu recebo aplausos todos os dias. No meu quarto está cheio de medalhas, mas isso não constrange. Isso me constrange, porque tudo que eu tenho, eu não consigo a cura. Ele praticou uma ação de deixar tudo para trás. Ele deixou tudo para trás. Os seus afazeres, ele tinha responsabilidades, mas ele compreendeu que ele precisava deixar tudo. Diante do rei Hadad, ele se expressou a sua condição. Eu estou doente, eu preciso da cura, há uma solução. Naamã deixou um pouco do seu orgulho e abriu o seu coração, em particular com o seu chefe, com o seu senhor, o rei da Síria. Eu preciso fazer algo. No versículo 5,
Aqui tem outra ação. Respondeu o rei da Síria: vai. Você pode ir. Vai, do verbo ir. O rei então manda Naamã: sai da minha frente, desaparece, pega descendo. Olha, tudo bem, você tem esse direito. Você conquistou muitas batalhas, você nunca tirou férias. Eu te dou um tempo, vai, corre. Se este é o seu alvo, então vai, Naamã. Você tem todo esse direito. E ele partiu. Segundo o texto, no capítulo 5, no versículo 7, tendo dito o rei de Israel, porque naquele tempo o rei Hadad mandou uma carta dizendo: prepara tudo, prepara o melhor hotel, prepare a melhor comida, prepare o de melhor, porque o meu servo Naamã está chegando na sua cidade. Eu quero que ele tenha os melhores tratamentos, tratamento VIP. Como se fosse eu que estivesse entrando em Samaria. E ao mesmo tempo, ele levou prata, ouro, roupas, porque segundo na Síria, quando alguém queria uma cura, tinha que pagar pela sua cura. E nesse sentimento também ele ultrapassa, ele deixa a fronteira da Síria para entrar em Samaria com ouro, prata e vestimentas. Ele levou riquezas para pagar pela sua cura. No versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Para que o desespero? Você conhece muito bem Naamã. Meu senhor, desde os tempos do rei Acabe, Ben-Hadad, ele faz essas conquistas. Por que esse desespero, rei? É só Naamã. Por que esse desespero? É só um homem. Vamos escutar. Mas o Senhor já tinha conversado com o profeta Eliseu. Aqui no versículo 9, veio do verbo vir. Se encontra na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Está indicando que ele chegou. Ele alcançou o seu ponto central. Ele ultrapassou. Ele deixou as fronteiras da Síria e alcançou. Entrou em outra terra. Aqui, dizendo que ele entrou em terra santa. Lugar onde o seu exército se encontra acessível aos ataques. Naamã deixou de vir de um local para o outro. Ele deixou de ir e entrou em outro lugar. Ele ficou totalmente exposto. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Interessante, né? Segundo os decretos, quando o capitão, quando o general entra em outro país, ele tem a responsabilidade, ele tem que avisar, primeiramente, ele tem que conversar com o rei daquele país. Mas ele se encontrava tão em desespero que ele passou direto. Ele foi parar no CEP da rua do profeta Eliseu. Porque ele tinha um único objetivo. E no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer:
O profeta, ele não pede, o profeta, ele manda. Para um general que gosta de mandar, para um general que gosta de dar ordens aqui, ele recebe uma ordem. Para termos uma ideia, o profeta, o homem de Deus, ele nem abriu a porta, ele manda o mensageiro, pode passar direto. O profeta de Deus, ele ordenou, ele determinou, o profeta deu uma ordem. Aqui em Terra Santa, quem manda é o Senhor de Israel. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para curar ninguém. Aqui, quem tem poder para curar é só o Deus de Israel. É por isso que você pode passar direto, porque se você entrar na minha porta, você não vai encontrar cura nenhuma. E novamente aqui, meus queridos, tem outro verbo, né? Vai. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Aqui, meus queridos, amados, amigos, o profeta, o homem de Deus, ele diz, olha, se você quer a cura, eu não posso te curar. Você precisa caminhar mais um pouco. Você tem que estar no privado. Você precisa estar em particular entre você e o próprio Deus de Israel. Você vai ter que se rebaixar. Você vai ter que se prostrar. Você vai ter que se lavar. Por quê? Porque a tua carne está podre. A tua carne não vale nada. A tua carne fede, ela não serve para nada. A tua carne não dá. A tua carne está completamente poluída e consumida pelo pecado. E eu não posso fazer isso. Quem pode fazer isso é só o Deus de Israel. No versículo 11, ele entra em contradição. Ele diz, mas será para me lavar? No meu país, que hoje, né, é o Líbano, tem os melhores mares, águas, lagos. Né? E aqui é interessante que ele cita, Naamã, cita 2 rios. Até hoje no Líbano, esses 2 rios são rios lindos, perfeitos. Hoje, no século XXI, esses 2 rios servem para a questão do turismo da cidade do Líbano até hoje. E aqui, Naamã, ele questiona por que eu tenho que vir aqui. Olha esse rio. Interessante que o Rio Jordão estava a poucos metros, estava sujo. Era uma água suja. Mas, ao mesmo tempo, aqui um dos generais de Naamã conversa com seu senhor, mas Senhor, passamos dias e dias tão longe. Olha, está o Rio Jordão. É só o Senhor caminhar no máximo 3 minutos. É só o Senhor descer as águas. É só o Senhor se rebaixar 7 vezes. E no versículo 14, então desceu. O verbo descer tem como significado esse descer de se abaixar, de descer, de baixar o nível, de diminuir, de reduzir. O orgulho daquele homem tinha que ser quebrado. Ele ficou envergonhado com as suas autoridades, com o seu exército. Ele tinha que se despir.
ele ficou praticamente semi-nu. Ele tinha que descer 7 vezes. Esse descer 7 vezes significa descer ao mais baixo nível do ser humano. Ele teve que mostrar que a sua carne estava totalmente podre. Ele tinha que mostrar não só para aquela terra santa, não só para si mesmo, mas para todo o seu exército. Diante das medalhas, diante dos aplausos, ele era o homem podre, tanto exterior como interior. E a palavra diz que quando ele desce, quando ele mergulha no Jordão, 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E diz a palavra do Senhor, e ficou limpo. Voltou-se. Aqui no versículo 15, voltou-se. Olha, meus queridos, olha a ação desse verbo. Voltou-se vem do verbo voltar, que significa retornar, regressar, recomeçar ao homem de Deus. Agora aqui, meus queridos, o profeta Eliseu abre a porta da sua casa, prepara um café, prepara um banquete, prepare um churrasco para receber o homem que retornou, que vai recomeçar uma nova vida. Versículo 15, voltou ao homem de Deus, Naamã, e toda a sua comitiva, ele volta no endereço da casa do homem de Deus, toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço. Essa palavra reconhecer, eu estou afirmando, eu estou confirmando que realmente existe um Deus todo-poderoso, um Deus que pode curar, um Deus que pode transformar, um Deus que pode renovar, um Deus que pode trazer todas as alegrias. Por mais que o homem possa conquistar qualquer tipo de conquistas, seja material ou não, mas só o Deus de Israel, eu reconheço, eu estou confirmando, eu aceito também este Deus para a minha vida. E em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Interessante. Para quem era homem de guerra, segundo o homem mais importante da Síria, agora ele reconhece que ele é um servo do Senhor. Ele se prostra diante de Deus. Diante de toda a sua comitiva, ele chega na casa do profeta de Deus, ele se prostra diante do profeta de Deus, ele reconhece, ele entrega toda a sua vida e ao mesmo tempo ele pega todos os seus bens e entrega para o homem de Deus. E o homem de Deus diz, não, a cura já foi paga, a sua vida. O homem ele pode ter tudo, mas só tem 3 princípios para que o homem se converta ao Senhor. Ele precisa ouvir. Mas alguém tem que falar para ele. Mas alguém tem que levar a mensagem do Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 10, olha, se alguém não for, quem vai se converter? Se alguém não pregar a palavra, como que as pessoas vão se converter? Por causa da sensibilidade daquela escrava, de que aquela menina tinha no máximo 16 anos, ela teve a sensibilidade de provar que o Senhor é bom,
que ela provou que Deus é maravilhoso e que Deus tem poder. E este homem, no versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele levou terras, ele construiu um altar na Síria ao Deus de Israel. Ele baniu todos aqueles deuses. A partir desse momento aqui, meus queridos, Naamã, ele levou cimento, ele levou concreto, ele levou areia, ele levou tudo para a Síria, para edificar uma casa ao Senhor. Para terminar, aqui no capítulo 5, a Bíblia, no entanto, simplesmente encerra dizendo: e ele foi curado. A Bíblia não registra quando ele abre a porta da sua casa e diz: meu bem, cheguei. Olha, eu fui transformado. Deus, o Deus de Israel, mudou completamente a minha vida. A Bíblia não registra. A palavra do Senhor não registra como que foi a sua chegada na Síria. A Bíblia não registra como que foi a conversa com o rei Ben-Hadad. A Bíblia também não cita como que foi aquele encontro entre Naamã e aquela escrava que foi levada cativa para lavar, passar, cozinhar e tirar todas as sujeiras daquela casa. Não importa que não sejamos conhecidos ou reconhecidos. O mais importante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Que o Senhor Jesus nos chama pessoalmente pelo nosso nome. Naamã era um inimigo, mas Deus o curou. E através de um belo testemunho de uma crente, porque aquela crente teve uma sensibilidade para ganhar aquela família. E pela fé e pelo seu testemunho, ela mudou completamente a história da vida daquele homem de guerra. E o mais importante, aquela escrava rodou ao palácio de Ben-Hadad por causa do seu testemunho. Faça como Naamã, obedeça. Seja como uma escrava, porque o evangelho precisa ser pregado. Mas tem que ser pregado com uma sensibilidade. Tem que ser pregado com responsabilidade. Tem que ser pregado com o nosso testemunho, porque Jesus nos alcançou. Que nós tenhamos uma boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Igreja Batista em Vila Galvão, tenhamos mais sensibilidade. Vamos mudar a história de muitos aqui no nosso setor. Vamos conquistar muitas almas, para que assim essas pessoas possam adentrar na casa do Senhor para render louvores. Amém? Amém. Queridos, pedimos que você ainda fique conosco. Nós iremos cantar uma canção final. Desde já nós já agradecemos todos que puderam cultuar a Deus conosco neste momento, os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos, convidados.
os irmãos têm compartilhado e graças a Deus a palavra do Senhor tem sido levada a muitas pessoas. Nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez e mais uma vez eu te convido a se colocar em pé, aonde você estiver, que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós cantaremos que Ele é o nosso manancial, a nossa fonte de vida, de onde nós precisamos nos alimentar, nos abastecer, nos fortalecer a cada dia. Vamos juntos cantar ao Senhor, agradecer por este momento. Eu sei que muitos irmãos têm colocado nas nossas comunicações que estão com saudade de nós cultuarmos juntos, né? Ali lado a lado, em união, mas em breve, com certeza, o Senhor nos dará essa oportunidade novamente de estarmos juntos. E enquanto isso, que nós possamos continuar na presença do Senhor, em espírito de adoração. Nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor e estarmos reunidos como igreja, como povo de Deus. Nós agradecemos a você que nos acompanhou, já deixamos aqui o nosso convite, nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 19h30. A partir de hoje, nosso departamento de mídias sociais já vai deixar aí aberto a nossa caixinha de pedidos para que você registre o seu pedido de oração.
Nós queremos orar por você, o pastor, a igreja quer orar por você. Então, a partir de hoje, você já pode deixar os seus pedidos. Quarta-feira, às 19h30, nós estaremos orando. Não se preocupe que se o seu pedido for restrito, nós não iremos revelar a sua identidade, mas nós queremos orar pela sua vida, por tudo que você tem passado. Você pode compartilhar aqui com a igreja para que a igreja caminhe com você. Nós agradecemos a todos e pedimos ao Senhor que em breve nós possamos estar reunidos como corpo de Cristo, ali lado a lado com os nossos irmãos. Muito obrigada, que tenhamos uma boa semana. Aqueles que estão trabalhando, uma boa semana de trabalho na presença do Senhor. E aqueles que podem ficar em casa, que possam se cuidar, que possam se proteger, que possam fazer a devida higienização. Não cuidar só de você, vamos cuidar do próximo, querido. Vamos proteger o próximo que está ao nosso redor. Nosso muito obrigada, que Deus nos abençoe e até a próxima. Amém.